Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Festa medial. 3 anos e meio atrás. Shallan cutucou a gaiola e a criatura colorida lá dentro se remexeu no poleiro, inclinando a cabeça para ela. Era a coisa mais bizarra que já havia visto. Bípede como uma pessoa, embora seus pés tivessem garras. Seu tamanho era apenas uns 2 palmos de altura, mas a maneira como virava a cabeça ao observá-la sem dúvidas demonstrava personalidade. A coisa tinha apenas traços de uma carapaça, no nariz e na boca, mas a parte mais estranha era o seu pelo, que era verde vivo e lhe cobria todo o corpo. Ficava bem lisinho, como se tivesse sido penteado. Shallan observou a criatura se virar e começar a remexer o próprio pelo. Uma larga faixa dele se levantou, e ela viu que crescia a partir de uma espinha central. "O que a jovem acha da minha galinha?" perguntou o mercador com orgulho, parado com as mãos às costas, sua barriga volumosa parecendo a proa de um navio. Atrás, pessoas enchiam a feira. Havia tantas. 500 pessoas no mesmo lugar, talvez até mais. "Galinha", disse Shallan, tocando a gaiola timidamente. "Já comi galinha." "Não dessa raça", retrucou Taílino com uma gargalhada. "As galinhas de comer são estúpidas. Essa aqui é inteligente, quase tão inteligente quanto um homem. Ela fala. Escute só. Jack, filho de ninguém. Diga seu nome." "Jack, filho de ninguém", disse a criatura. Shallan pulou para trás. A palavra fora deformada pela voz inumana da criatura, mas era reconhecível. "Um esvaziador", sibilou ela, a mão segura no peito. "Um animal que fala. Você vai atrair os olhos dos desfeitos." O mercador riu. "Você encontra esses bichos por toda Shinovar, minha jovem. Se sua fala atraísse os desfeitos, o país inteiro estaria amaldiçoado." Shallan. Seu pai, acompanhado pelo guarda-costas, estava do outro lado da via, onde estivera conversando com outro mercador. Ela se apressou a voltar até ele, olhando sobre o ombro para o estranho animal. Por mais aberrante que fosse a criatura, se podia falar, Shallan lamentava que estivesse presa em uma gaiola. A feira da festa medial era o ponto alto do ano. Acontecia durante a paz medial, um período oposto ao pranto, quando não havia tempestades e atraía pessoas de aldeias e vilas das proximidades. Muitas das pessoas ali eram vassalas do seu pai, incluindo olhos claros inferiores de famílias que regiam as mesmas vilas há séculos. Os olhos escuros também apareciam, naturalmente, incluindo mercadores, cidadãos do primeiro e segundo nãs. Seu pai não falava muito no assunto, mas ela sabia que ele considerava a riqueza e posição deles indecorosas. O Todo-Poderoso havia escolhido os olhos claros para governar, não aqueles mercadores. "Venha comigo", disse seu pai. Shallan seguiu a ele e seu guarda-costas pela feira movimentada, que estava montada na propriedade de seu pai, a cerca de meio-dia de viagem da mansão. A planície era bem protegida, as colinas próximas cobertas com gelazeiros. Seus galhos grossos tinham folhas compridas em rosa, amarelo e laranja, de modo que as árvores pareciam explosões de cores. Shallan leu em um dos livros do pai que as árvores atraíam crém, então usavam-no para endurecer sua madeira até parecer pedra. Na planície em si, a maioria das árvores havia sido derrubada, embora algumas estivessem, em vez disso, sendo usadas para sustentar toldos enormes, amarrados bem alto. Eles passaram por um mercador praguejando enquanto um espreno de vento voava como uma flecha pela sua barraca, fazendo os objetos se grudarem. Shallan sorriu, pegando a bolsa que levava debaixo do braço. Mas não houve tempo para desenhar, já que seu pai continuou rumo à área de duelos, onde, se fosse como nos anos anteriores, ela passaria a maior parte da feira. "Shallan", chamou ele,
fazendo com que ela corresse para alcançá-lo. Aos 14 anos, sentia-se horrivelmente desengonçada e magricela feito um garoto. Conforme se tornava uma adulta, foi aprendendo a sentir vergonha do seu cabelo vermelho e pele sardenta, já que eram marcas de uma herança impura. Eram traços vedenos clássicos, mas isso era porque suas linhagens haviam no passado se misturado com as dos Papaguampas, lá nos Picos. Algumas pessoas tinham orgulho desses traços. Não o seu pai, consequentemente, tampouco Shallan. Você está chegando em uma idade em que deve agir mais como uma dama, disse o pai. Os olhos escuros abriam caminho para ele, curvando-se quando seu pai passava. Dois dos fervorosos do pai o seguiam, as mãos às costas, contemplativos. Precisa parar de fazer essa cara de espanto com tanta frequência. Daqui a pouco vamos decidir arrumar um marido para você. Sim, pai. Talvez eu precise parar de trazer você para esses eventos, disse ele. Tudo o que faz é correr por aí e agir feito criança. Você precisa de uma nova tutora, no mínimo. Ele havia botado a última tutora para correr. A mulher era uma especialista em idiomas, e Shallan estava aprendendo asixiano muito bem, mas ela partiu logo depois de um dos episódios do seu pai. A madrasta de Shallan havia aparecido no dia seguinte com o rosto machucado. A luminosa Rashé, sua tutora, fez as malas e fugiu sem aviso prévio. Shallan assentiu para as palavras do pai, mas secretamente esperava conseguir fugir e encontrar os irmãos. Tinha trabalho a fazer naquele dia. Ela e o pai se aproximaram da arena de duelo, que era um termo grandioso para uma seção de terreno delimitada por cordas onde parchemanos haviam derramado uma quantidade de areia equivalente à meia praia. Mesas com toldos haviam sido erguidas para que os olhos claros se sentassem, jantassem e conversassem. A madrasta de Shallan, Malise, era uma jovem nem 10 anos mais velha do que a própria Shallan. Baixinha e de traços delicados, ela sentava-se empertigada, o cabelo preto clareado por uns poucos fios loiros. O pai sentou-se ao lado dela no camarote deles. Ele era um dos 4 homens de sua posição, quarto dan, que estariam presentes na feira. Os duelistas seriam os olhos claros inferiores dos arredores. Muitos deles não possuíam terras, e duelos eram uma das únicas maneiras de ganhar notoriedade. Shallan sentou-se no banco reservado para ela e um criado ofereceu-lhe um copo de água gelada. Mal havia bebido um gole quando alguém se aproximou do camarote. O luminobre Revilar poderia ter sido bonito se não houvesse tido o nariz decepado em um duelo da juventude. Ele usava uma prótese de madeira, pintada de preto, uma estranha mescla de cobrir o defeito e atrair atenção para ele ao mesmo tempo. De cabelos prateados, bem vestido em um traje de estilo moderno, ele tinha o ar distraído de alguém que deixou a lareira acesa em casa. Suas terras eram adjacentes às do pai de Shallan. Eles eram 2 dos 10 homens de posição similar que serviam ao grão-príncipe. Revilar se aproximou não com um, mas com 2 criados mestres ao seu lado. Seus uniformes em preto e branco eram uma distinção negada aos criados comuns, e o pai os fitou com um ar faminto. Ele havia tentado contratar criados mestres. Todos haviam citado a sua reputação e recusado. Luminobre Davar cumprimentou Revilar. Ele não esperou pela permissão antes de subir os degraus até o camarote. Davar e Revilar eram da mesma posição, mas todos sabiam das alegações contra o pai de Shallan, e que o grão-príncipe as considerava críveis. Revilar, disse o pai dela, olhando para a frente. Posso me sentar? Ele puxou o banco ao lado do pai dela, aquele que Ellaran, como herdeiro, teria ocupado, se estivesse ali. Os 2 criados de Revilar assumiram lugares atrás dele. De algum modo, eles conseguiam expressar desaprovação em relação a seu pai sem dizer nada. O seu filho vai duelar hoje? Indagou seu pai. Vai, sim. Espero que ele consiga se manter inteiro. Não queremos que a sua experiência se torne uma tradição. Ora, Lin, disse Revilar. Isso não é maneira de falar com um parceiro comercial. Parceiro comercial? Nós temos negócios dos quais não estou ciente? Um dos criados de Revilar, a mulher, colocou uma pequena resma de folhas na mesa diante de Davar. A madrasta de Shallan pegou-as com hesitação, então começou a lê-las em voz alta.
Os termos eram para uma troca de bens, o pai de Shallan fornecendo parte do seu algodão de pau de Greta e de chum cru para Revilar em troca de um modesto pagamento. Revilar, então, levaria os bens ao mercado para venda. O pai interrompeu a leitura pouco depois da metade. Está delirando? Um marco claro por saca? 1/10 do que vale o chum. Considerando as patrulhas das estradas e as taxas de manutenção pagas às vilas onde o material é colhido, eu perderia esferas nesse negócio. Ah, não é tão ruim assim, replicou Revilar. Acho que vai descobrir que é um acordo bastante aprazível. Você está louco. Eu sou popular. Davar franziu o senho, seu rosto ficando vermelho. Shallan se lembrava de uma época quando raramente, quase nunca, o via zangado. Esses dias estavam mortos fazia muito, muito tempo. Popular? O que isso? Talvez você saiba, talvez não, que o grão-príncipe em pessoa recentemente visitou minhas terras, continuou Revilar. Parece que ele gosta do trabalho que andei fazendo com a produção têxtil do Principado. Isso, somado à destreza do meu filho nos duelos, chamou atenção à minha casa. Fui convidado a visitar o grão-príncipe em Vedenar uma semana a cada 10, começando no mês que vem. Às vezes, seu pai não era o mais astucioso dos homens, mas ele tinha uma boa cabeça para a política. Pelo menos era o que Shallan pensava, embora fosse verdade que tentava sempre pensar o melhor dele. De qualquer modo, ele compreendeu as implicações imediatamente. Seu rato, sussurrou ele. Você tem poucas opções, Lin, disse Revilar, se inclinando para ele. Sua casa está em declínio, sua reputação, em ruínas. Você precisa de aliados. Eu preciso parecer um gênio financeiro para o grão-príncipe. Podemos nos ajudar. O pai baixou a cabeça. Fora do camarote, os primeiros duelistas foram anunciados, um combate de pouca importância. Para onde quer que eu vá, só encontro caminhos sem saída. Estão me enredando aos poucos. Revilar voltou a empurrar os papéis na direção da madrasta de Shallan. Pode recomeçar? Suspeito que seu marido não estava prestando atenção da primeira vez. Ele olhou Shallan de soslaio. E a criança precisa mesmo estar presente? Shallan saiu sem dizer uma palavra. Era o que queria, de qualquer modo, embora se sentisse mal em abandonar o pai. Ele não costumava falar com ela, quanto mais pedir sua opinião, mas parecia ficar mais forte quando Shallan estava por perto. Ele estava tão desconcertado que nem mesmo enviou um dos guardas com ela. Shallan saiu do camarote com a bolsa debaixo do braço e passou pelos criados da casa Davar que estavam preparando a refeição do seu pai. Liberdade. Para Shallan, a liberdade era tão valiosa quanto um bron de esmeralda e tão rara quanto um larquim. Ela se afastou apressadamente, antes que seu pai percebesse que não havia dado ordens para que a acompanhassem. Um dos guardas do perímetro, Jix, deu um passo na direção dela de todo modo, mas então olhou de volta para o camarote. Decidiu ir naquela direção, talvez pretendendo perguntar o que fazer. Era melhor ela já ter sumido de vista quando ele voltasse. Shallan deu um passo na direção da feira, com seus mercadores exóticos e vistas maravilhosas. Ali haveria jogos de adivinhação e talvez um cantor do mundo contando histórias de reinos distantes. Acima dos aplausos polidos dos olhos claros assistindo ao duelo atrás dela, podia ouvir os tambores dos olhos escuros junto com cantoria e alegria. Primeiro trabalho. A escuridão repousava sobre sua casa como a sombra de uma tempestade. Ela encontraria o sol. Encontraria, sim. Isso significava voltar à área de duelos, por enquanto. Ela contornou os camarotes, passando entre parchemanos que lhe faziam reverências e olhos escuros que a saudavam com um aceno de cabeça ou com mesuras, dependendo da sua posição. Por fim, encontrou um camarote onde várias famílias de olhos claros de nível inferior compartilhavam um espaço na sombra. Eirita, filha do luminobre Tavinar, estava sentada na ponta, sob o facho de sol que atravessava a lateral do camarote. Ela fitava os duelistas com uma expressão enfadada, a cabeça ligeiramente inclinada, um sorriso caprichoso no rosto. Seu longo cabelo era totalmente preto. Shallan se aproximou do camarote e sibilou para ela. A garota mais velha se virou,
com a testa franzida, então levou as mãos aos lábios. Ela deu uma olhadela para os pais, então se inclinou para baixo. Shallan. Eu falei que viria, sussurrou Shallan de volta. Você pensou no que escrevi para você? Aelith enfiou a mão no bolso do vestido e pegou um pequeno bilhete. Ela sorriu maliciosamente e assentiu. Shallan pegou o papel. Você consegue escapar? Vou precisar levar minha criada, mas, tirando isso, posso ir aonde quiser. Como seria viver assim? Shallan se afastou rapidamente. Tecnicamente, ela era de uma posição superior à dos pais de Aelith, mas Olhos Claros consideravam a idade de maneira peculiar. Às vezes crianças de escalão mais alto não pareciam tão importantes quando falavam com adultos de um dan inferior. Além disso, o Luminobre e a Luminosa Tavinar haviam estado lá naquele dia, quando o bastardo apareceu. Eles não gostavam do seu pai nem dos filhos. Shallan se afastou dos camarotes. Então voltou-se para a feira em si. Ali, ela fez uma pausa, nervosa. A feira da festa medial era uma mistura intimidadora de pessoas e lugares. Ali perto, um grupo de décimos bebia em longas mesas e fazia apostas nos combates. Eram o escalão mais baixo dos Olhos Claros, mal acima dos Olhos Escuros. Não só precisavam trabalhar para viver, como nem mesmo eram mercadores ou mestres artesãos. Eram apenas pessoas. Ellaran dissera que havia muitos deles nas cidades. Tantos quanto havia de olhos escuros. Para ela, a ideia era estranha. Estranha e fascinante ao mesmo tempo. Shallan estava louca para encontrar um canto de onde assistir sem ser notada, com sua prancheta de desenho na mão e sua imaginação fervilhando. Em vez disso, forçou-se a avançar até os limites da feira. A tenda de que seus irmãos haviam falado estaria ali pela periferia, certo? Olhos escuros a passeio davam-lhe amplo espaço para passar, e Shallan se descobriu com medo. Seu pai sempre comentava como uma garotinha olhos claros podia ser um alvo para gente incivilizada das classes inferiores. Certamente ninguém lhe faria mal a céu aberto, com tantas pessoas ao redor. Ainda assim, ela agarrou a bolsa junto ao peito e percebeu que estava tremendo enquanto caminhava. Como seria ser corajoso como Ellaran? Como sua mãe havia sido? Sua mãe. Luminosa? Shallan despertou. Há quanto tempo estava ali parada, no meio do caminho? O sol tinha se movido. Ela se voltou timidamente e viu Jix, o guarda, atrás dela. Embora fosse barrigudo e raramente estivesse com o cabelo penteado, Jix era forte. Ela uma vez o vira puxar uma carreta para fora do caminho quando o engate do chulé quebrou. Era um dos guardas do seu pai desde que ela se entendia por gente. Ah, disse ela, tentando esconder seu nervosismo. Você veio me acompanhar? Bem, eu ia levar você de volta. Meu pai mandou você me buscar? Jix mascava a raiz de Iama, chamada por alguns de erva praga. Ele estava ocupado. Então você vai me acompanhar? Ela tremia de nervosismo ao dizer isso. Acho que sim. Ela suspirou de alívio e deu a volta pelo caminho de pedra de onde petrobulbos e casca pétrea haviam sido raspados. Virou-se para um lado, depois para outro. Precisamos encontrar o pavilhão de apostas. Aquilo não é lugar para uma dama. Jix olhou-a de soslaio. Ainda mais uma da sua idade, luminosa. Bem, você pode ir contar ao meu pai o que estou fazendo. Ela alternou o peso de um pé para outro. E enquanto isso a senhorita vai tentar encontrá-lo sozinha, não é? Vai entrar sozinha se o encontrar? Shallan deu de ombros, corando. Era exatamente isso que pretendia fazer. O que significa que eu teria deixado a senhorita perambulando sozinha em um lugar como aquele, sem proteção? Ele grunhiu baixinho. Por que o desafia desse jeito, luminosa? Só vai deixá-lo zangado. Eu acho que ele vai ficar zangado não importa o que eu ou qualquer outra pessoa faça. O sol vai brilhar. As grantormentas vão soprar. E meu pai vai gritar. A vida é simplesmente assim. Ela mordeu o lábio. O pavilhão de apostas. Prometo que não vou demorar. Por aqui, disse Jix.
Ele não a conduzia particularmente rápido e sempre lançava olhares ferozes para os olhos escuros que passavam. Jix era olhos claros, mas do 8º Dan. Pavilhão se mostrou um termo grandioso demais para a lona remendada e rasgada nos limites do terreno da feira. Ela o teria encontrado sozinha em pouco tempo. A lona espessa, com abas que pendiam uns poucos metros, tornava-o surpreendentemente escuro do lado de dentro. Homens se aglomeravam lá dentro. As poucas mulheres que Shallan viu usavam luvas com dedos cortados nas mãos seguras. Escandaloso! Ela percebeu que estava corando ao parar na entrada, olhando para as silhuetas sombrias e cambiantes. Homens gritavam com vozes roucas, e qualquer senso de decoro vorim havia sido abandonado no exterior ensolarado. Aquele, de fato, não era lugar para alguém como ela. Shallan tinha dificuldade em acreditar que fosse um lugar para qualquer pessoa. Que tal eu entrar por você? Sugeriu Jix. Se é uma aposta que deseja. Shallan avançou. Ignorando o próprio pânico, o desconforto, ela adentrou a escuridão. Porque, se não entrasse, significaria que nenhum deles estava resistindo, que nada mudaria. Jix permaneceu ao seu lado, abrindo espaço para ela aos empurrões. Shallan teve dificuldade de respirar ali dentro, o ar estava pesado de suor e imprecações. Homens se viraram para olhá-la. Mesuras, até acenos de cabeça, vinham a contragosto, isso quando vinham. A implicação era clara. Se ela não obedecia às convenções sociais ficando do lado de fora, eles não iam obedecer mostrando deferência. Está procurando algo específico? Indagou Jix. Cartas? Jogos de adivinhação? Lutas de cães machados? Jix grunhiu. Você vai acabar levando uma facada, e eu vou acabar num espeto de assar. Isso é loucura. Ela se virou, notando um grupo de homens torcendo. Aquilo parecia promissor. Ignorou o tremor crescente nas mãos e também tentou ignorar um grupo de homens bêbados sentados em um círculo no chão, fitando o que parecia ser vômito. Os homens torcendo estavam sentados em bancos toscos, com mais homens aglomerados ao redor. Um vislumbre entre os corpos mostrou 2 pequenos cães machados. Não havia esprenos. Quando pessoas se apinhavam daquele jeito, era raro que esprenos surgissem, muito embora as emoções parecessem bem exaltadas. Um conjunto de bancos não estava apinhado. Balat estava sentado ali, o casaco desabotoado, encostado em um poste com os braços cruzados. Seu cabelo desgrenhado e postura curvada lhe davam uma aparência indiferente, mas seus olhos estavam tomados pelo desejo. Ele fitava os pobres animais se matando, concentrado neles com a intensidade de uma mulher lendo um envolvente romance. Shallan foi até ele, Jix logo atrás. Agora que vira Balat, o guarda havia relaxado. Balat? Chamou Shallan timidamente. Balat! Ele olhou para ela, então quase caiu do banco. Levantou-se atrapalhado. Mas o que? Shallan! Saia daqui! O que está fazendo? Ele estendeu a mão para ela. Shallan se retraiu involuntariamente. Ele soava como o pai. Enquanto Balat a pegava pelo ombro, ela ergueu o bilhete de Eilita. O papel lavanda, salpicado de perfume, parecia brilhar. Balat hesitou. Ao lado, um cão machado mordeu profundamente a perna de outro. O sangue jorrou pelo chão, roxo escuro. O que é isso? Perguntou Balat. Esse é o par de glifos da casa Tavinar. É de Eilita. Eilita? A filha? Por quê? O quê? Shallan quebrou o selo, abrindo a carta para lê-la para o irmão. Ela deseja passear com você junto do riacho da feira. Diz que estará esperando lá, com a criada, se você quiser comparecer. Balat passou a mão pelo cabelo encaracolado. Eilita? Ela está aqui. Claro que ela está aqui, todo mundo está. Você conversou com ela? Por quê? Mas... Eu vi como você olhou para ela, disse Shallan. Nas poucas vezes em que estiveram próximos. Então você falou com ela? Quis saber Balat. Sem minha permissão?
Você disse que eu estaria interessado em algo desse. Ele pegou a carta. Algo desse tipo? Shallan assentiu, passando os braços ao redor de si mesma. Balat olhou de volta para os cão-machados brigando. Apostava porque era isso que esperavam dele, mas não por causa do dinheiro, ao contrário de Juju. O rapaz correu a mão pelo cabelo novamente, então olhou de volta para a carta. Ele não era cruel. Ela sabia que era um pensamento estranho, considerando o que ele às vezes fazia. Shallan sabia como ele podia ser generoso, sabia a força que escondia dentro de si. Ele não havia adquirido aquela fascinação com a morte até a mãe os deixar. Ainda podia voltar, deixar de ser daquele jeito. Ele podia. Eu preciso. Balat olhou para fora da tenda. Eu preciso ir. Ela vai estar me esperando. Não devo fazê-lo esperar. Ele abotoou o casaco. Shallan concordou ansiosamente, seguindo-o para fora do pavilhão. Jix foi atrás, embora alguns homens o chamassem. Ele devia ser conhecido no local. Balat saiu para a luz do sol. De repente, parecia outro homem. Balat? Chamou Shallan. Não vi Jushu lá com você. Ele não veio. O quê? Eu pensei. Não sei para onde ele foi. Encontrou algumas pessoas logo depois de chegarmos. Ele olhou para o riacho distante, que corria das montanhas e passava por um canal ao redor do terreno da feira. O que eu digo a ela? Como vou saber? Você é uma mulher também. Tenho 14 anos. Ela não passaria tempo cortejando, de qualquer modo. O pai escolheria um marido para ela. Sua única filha era preciosa demais para ser desperdiçada em algo tão volúvel quanto seus próprios poderes de decisão. Acho que vou só falar com ela, disse Balat. Ele saiu correndo sem mais nenhuma palavra. Shallan observou o irmão partir, depois se sentou em uma pedra e estremeceu, os braços ao redor do próprio corpo. Aquele lugar. A tenda. Havia sido horrível. Ficou sentada ali por muito tempo, sentindo vergonha da própria fraqueza, mas também orgulhosa. Havia conseguido. Era pouco, mas fizera alguma coisa. Por fim, ela se levantou e acenou com a cabeça para Jix, deixando-o conduzi-la de volta para o camarote. O pai já devia ter terminado sua reunião àquela altura. No fim, ele havia terminado aquela reunião só para iniciar outra. Um homem que Shallan não conhecia estava sentado junto ao seu pai, com um copo de água gelada em uma mão. Alto, esguio e olhos claros, ele tinha cabelos de um preto profundo sem qualquer traço de impureza, e vestia roupas da mesma cor. Ele olhou de relance para Shallan quando ela entrou no camarote. O homem se sobressaltou, deixando cair o copo na mesa. Ele o pegou com um gesto rápido, impedindo que entornasse, então voltou-se para fitá-la de queixo caído. A expressão sumiu em um segundo, substituída por um ar de cultivada indiferença. Tolo desajeitado, disse o pai. O recém-chegado deu as costas a Shallan, falando em voz baixa com seu pai. A madrasta estava de pé ali perto, com os cozinheiros. Shallan foi até ela. Quem é esse homem? Ninguém muito importante, respondeu Malise. Ele alega ter notícias do seu irmão, mas é de um dan tão baixo que nem sequer apresentou uma escritura de linhagem. Meu irmão? Elaran? Malise assentiu. Shallan se virou de volta para o recém-chegado. Ela captou, com um movimento sutil, o homem tirando algo do casaco e movendo na direção das bebidas. Um choque a percorreu. Ela levantou a mão. Veneno. O recém-chegado derramou sorrateiramente o conteúdo da bolsa na própria bebida, então levou aos lábios, engolindo o pó. O que seria? Shallan baixou a mão. O recém-chegado se levantou um momento depois. Ele não fez uma mesura para seu pai ao partir, mas sorriu para Shallan, depois desceu os degraus e saiu do camarote. Notícias de Elaran. O que será que era? Shallan foi timidamente até a mesa. Pai? Seu pai olhava o duelo no centro da arena. Dois homens com espadas, sem escudos,
em homenagem aos ideais clássicos. Dizia-se que aquele método de luta com movimentos amplos era uma imitação dos combates com uma espada fractal. Notícias de Naelaran? Sondou Shallan. Não fale o nome dele. Eu. Não fale dele, ordenou o pai, lançando a ela um olhar tempestuoso. Hoje eu o declaro deserdado. Tete Balete é agora oficialmente Nambalate, Viking torna-se Tete, Jushu torna-se Achá. Eu só tenho 3 filhos. Ela sabia que não adiantava insistir quando ele estava com esse humor. Mas como poderia descobrir o que o mensageiro havia dito? Shallan afundou na cadeira, novamente abalada. Seus irmãos me evitam, disse o pai, assistindo ao duelo. Ninguém escolhe jantar com o pai, como seria apropriado. Shallan juntou as mãos no colo. Jushu provavelmente está bebendo em algum lugar. Só o pai das tempestades sabe onde Balate se meteu. Viking recusa-se a sair da carruagem. Ele engoliu o vinho na taça. Você pode falar com ele? Hoje não foi um bom dia. Se eu for até lá, eu tenho medo do que posso fazer. Shallan se levantou, então pousou uma mão no ombro do pai. Ele murchou, inclinando-se para frente, uma mão ao redor da jarra vazia de vinho. Deu um tapinha na mão de Shallan em seu ombro, os olhos distantes. Ele tentava. Todos eles tentavam. Ela procurou a carruagem da família, que estava estacionada junto com algumas outras perto da colina a oeste da feira. As gelazeiras ali eram bem altas, seus troncos endurecidos coloridos com o marrom claro do creme. As agulhas brotavam como 1000 línguas de fogo de cada galho, embora as mais próximas recuassem assim que ela se aproximava. Ficou surpresa ao ver um Vison se esgueirando pelas sombras. Imaginava que todos na área já houvessem sido capturados. Os cocheiros jogavam cartas em um círculo ali perto, alguns precisavam ficar por perto e vigiar as carruagens, embora Shallan tivesse ouvido Ren mencionar um revezamento, para que todos tivessem uma chance de ir à feira. De fato, Ren não estava ali naquele momento, embora os outros cocheiros tenham feito mesuras quando ela passou. Viking estava sentado na carruagem. O jovem esguio e pálido era apenas 15 meses mais velho que Shallan. Ele tinha traços em comum com seu gêmeo, mas poucas pessoas confundiam os dois. Jushu parecia mais velho, e Viking era tão magro que parecia doente. Shallan subiu na carruagem para sentar-se em frente a ele, colocando sua bolsa no banco ao lado. O pai mandou você aqui, ou veio em outra das suas missõezinhas de caridade? Perguntou Viking. As duas coisas? Viking virou a cara, olhando pela janela para as árvores, para longe da feira. Você não pode nos consertar, Shallan. Jushu vai se destruir, é questão de tempo. Balate está ficando igual ao nosso pai, passo a passo. Malise passa uma noite em cada 2 chorando. O pai vai matá-la qualquer dia desses, como fez com a nossa mãe. E você? Indagou Shallan. Era coisa errada a dizer, e soube disso no momento em que a frase saiu de sua boca. Eu? Eu não vou estar aqui para ver nada disso. Já estarei morto a essa altura. Shallan se abraçou, encolhendo as pernas para o banco. A luminosa racha teria censurado por tal postura indigna de uma dama. O que podia fazer? O que podia dizer? Ele está certo, pensou. Não posso consertar isso. Elaran conseguiria. Eu não consigo. Eles estavam todos lentamente se desfazendo. Então, o que era? Disse Viking. Só por curiosidade, o que você inventou para me salvar? Imagino que usou a garota com Balate. Ela assentiu. Isso estava óbvio, disse ele. Com as cartas que enviou para ela. Jushu? E ele? Tem uma lista dos duelos do dia, sussurrou Shallan. Ele queria tanto poder duelar. Se eu lhe mostrar as lutas, talvez ele vá assisti-las. Você vai ter que encontrá-lo primeiro. Viking bufou. E quanto a mim? Deve saber que nem espadas, nem rostinhos bonitos vão funcionar comigo. Sentindo-se tola, Shallan enfiou a mão na bolsa e retirou várias folhas de papel. Desenhos? Problemas de matemática.
Viking franziu o senho e tomou as folhas dela, coçando distraidamente o lado do rosto enquanto as estudava. Eu não sou um fervoroso. Me recuso a ficar preso e a ser forçado a passar meus dias convencendo as pessoas a ouvirem o Todo-Poderoso, que, de modo suspeito, não tem nada a dizer por si mesmo. Isso não significa que não possa estudar, replicou Shallan. Juntei essas páginas dos livros do pai, equações para determinar a periodicidade de tormentas. Traduzi e simplifiquei o texto em glifos, para que você pudesse lê-los. Pensei que você poderia tentar adivinhar quando as próximas virão. Ele folheou os papéis. Você copiou e traduziu tudo, até mesmo os desenhos. Raios, Shallan. Quanto tempo isso levou? Ela deu de ombros. Havia levado semanas, mas não tinha nada além de tempo. Dias sentada nos jardins, noite sentada em seu quarto, visitas ocasionais aos fervorosos para lições pacíficas sobre o Todo-Poderoso. Era bom ter coisas para fazer. Isso é idiotice, disse Viking, baixando os papéis. O que você acha que vai conseguir? Não acredito que desperdiçou seu tempo com isso. Shallan baixou a cabeça e então, contendo lágrimas, saiu desajeitada da carruagem. Sentia-se péssima, não só pelas palavras de Viking, mas pela maneira como suas emoções a traíram. Não conseguiu contê-las. Ela se afastou das carruagens o mais rápido que pôde, torcendo para que os cocheiros não a vissem enxugando os olhos com a mão segura. Sentou-se em uma pedra e tentou se recompor, mas falhou, as lágrimas fluindo livremente. Ela virou a cabeça para o lado enquanto alguns parchemanos passavam às pressas, correndo com os cães machados de seu mestre. Haveria várias caçadas como parte das festividades. Cão machado, disse uma voz atrás dela. Shallan pulou, a mão segura no peito, e se virou. Ele estava empoleirado em um galho de árvore, com seu traje preto. Moveu-se quando ela ouviu, e as folhas pontudas ao seu redor recuaram em uma onda fugidia de vermelho e laranja. Era o mensageiro que havia falado com seu pai mais cedo. Eu me pergunto se algum de vocês considera o termo estranho. Sabem o que é um machado, mas o que é um cão? Por que isso importa? Indagou Shallan. Porque é uma palavra, replicou o mensageiro. Uma palavra simples com um mundo embutido dentro dela, como um botão esperando para desabrochar. Ele a observou. Eu não esperava encontrá-la aqui. Seus instintos lhe diziam para se afastar daquele homem estranho. No entanto, ele tinha notícias de Ellaran, notícias que seu pai nunca compartilharia. Onde você esperava me ver? Na arena de duelos? O homem se balançou no galho e caiu para o chão. Shallan deu um passo atrás. Não há necessidade disso, disse o homem, se acomodando sobre uma rocha. Não precisa ter medo de mim. Sou terrivelmente ineficaz em ferir pessoas. Eu culpo minha criação. Você tem notícias do meu irmão Ellaran? O mensageiro assentiu. Ele é um jovem muito determinado. Onde ele está? Fazendo coisas que considera muito importantes. Eu o criticaria por isso, já que não há nada que eu considere mais assustador do que um homem tentando fazer o que decidiu que é importante. Pouca coisa no mundo já se extraviou, pelo menos em grande escala, porque alguém decidiu ser frívolo. Mas ele está bem? Bem o bastante. A mensagem para seu pai era que ele tinha olhos por perto e que está vigiando. Não admirava que isso tivesse deixado seu pai de mau humor. Onde ele está? Perguntou Shallan, timidamente dando um passo à frente. Ele pediu para você falar comigo? Sinto muito, jovem, disse o homem, com uma expressão mais gentil. Ele só me deu aquela mensagem curta para seu pai, e só porque mencionei que viajaria nessa direção. Ah! Pensei que ele tivesse te enviado aqui. Quero dizer, que nos ver fosse seu objetivo principal. Acabou sendo. Diga-me, jovem, os esprenos falam com você? As luzes se apagando, a vida delas drenada. Símbolos retorcidos que o olho não devia ver. A alma de sua mãe dentro de uma caixa. Não. Por que um espreno falaria comigo? Nenhuma voz? Insistiu o homem,
se inclinando para a frente. As esferas escurecem quando você está por perto? Desculpe, mas eu deveria voltar para o meu pai. Ele deve estar dando pela minha falta. Seu pai está lentamente destruindo sua família, disse o mensageiro. Seu irmão estava certo quanto a isso. Estava errado quanto a todo o resto. Como, por exemplo? Veja. O homem indicou as carruagens. Shallan estava no ângulo certo para ver através da janela da carruagem do seu pai, estreitou os olhos. Lá dentro, Viking estava curvado para frente, usando um lápis tirado de sua bolsa, que ela havia deixado para trás. Ele estava rabiscando sobre os problemas matemáticos que ela havia deixado. Ele estava sorrindo. Calor. O calor que ela sentiu, um brilho profundo, foi como a alegria que conheceu antes. Há muito tempo. Antes de tudo dar errado. Antes da sua mãe. 2 homens cegos esperavam o final de uma era, contemplando a beleza, sussurrou o mensageiro. Eles estavam sentados no topo do penhasco mais alto do mundo, com vista para a terra e sem ver nada. Hã? Shallan o encarou. Pode a beleza ser tomada de um homem? Perguntou o primeiro homem ao segundo. Foi tomada de mim, respondeu o segundo homem. Pois não consigo me lembrar dela. Esse homem ficará cego devido a um acidente de infância. Rezo para o Deus além toda noite para que me restaure a visão, para que eu possa reencontrar a beleza. A beleza é algo a ser visto, então? Perguntou o primeiro. Mas é claro. Essa é sua natureza. Como é possível apreciar uma obra de arte sem vê-la? Posso ouvir uma obra musical, disse o primeiro. Muito bem, você pode ouvir alguns tipos de beleza, mas não pode conhecer a beleza plena sem visão. Pode conhecer apenas uma pequena porção da beleza. Uma escultura, disse o primeiro. Não posso sentir suas curvas e relevos, o toque do cinzel que transformou pedra comum em uma maravilha incomum? Suponho que sim, disse o segundo. Dá para conhecer a beleza de uma escultura. E a beleza da comida? Não é uma obra de arte quando um cozinheiro faz uma obra-prima para deliciar os paladares? Suponho que sim, disse o segundo. Dá para conhecer a beleza da arte de um cozinheiro. E quanto à beleza de uma mulher? Disse o primeiro. Não posso conhecer sua beleza na suavidade da sua carícia, na gentileza da sua voz, na perspicácia da sua mente enquanto ela lê filosofia para mim? Não posso conhecer essa beleza? Não posso conhecer a maioria dos tipos de beleza, mesmo sem meus olhos? Muito bem, disse o segundo. Mas e se você perdesse os ouvidos, tivesse sua audição tomada? Sua língua removida, sua boca fechada à força, seu senso de olfato destruído? E se sua pele for tão queimada que não possa mais sentir? E se tudo que restasse para você fosse a dor? Não seria possível conhecer a beleza então. Ela pode ser tomada de um homem. O mensageiro parou, inclinando a cabeça para Shallan. O que foi? Perguntou ela. O que você acha? A beleza pode ser tomada de um homem? Se ele não puder tocar, saborear, cheirar, ouvir, ver. E se tudo o que ele conhecesse fosse a dor? A beleza foi roubada desse homem? Qual era o sentido daquilo? A dor muda de um dia para outro? Digamos que sim, concordou o mensageiro. Então a beleza, para aquela pessoa, estaria nos momentos em que a dor diminui. Por que está me contando essa história? O mensageiro sorriu. Ser humano é buscar a beleza, Shallan. Não se desespere, não termine a caçada porque surgem espinhos em seu caminho. Diga-me, qual é a coisa mais bela que pode imaginar? Meu pai deve estar se perguntando onde estou. Faça-me essa gentileza, disse o mensageiro. E direi onde está seu irmão. Uma bela pintura, então. Essa é a coisa mais bonita. Mentira, replicou o mensageiro. Diga-me a verdade. O que é, menina? A beleza, para você. O que era? Minha mãe ainda viva, sussurrou ela, encontrando os olhos dele. E nós nos jardins. Ela falando com meu pai, e ele rindo.
rindo e a abraçando. Estamos todos ali, incluindo Elara. Ele nunca foi embora. As pessoas que minha mãe conhecia, Dreder, nunca foram à nossa casa. Minha mãe me ama. Ela me ensina filosofia e me mostra como desenhar. Ótimo, disse o mensageiro. Mas pode fazer melhor que isso. O que é esse lugar? Como é a sensação? É primavera, respondeu Shallan, começando a ficar irritada. E as vinhas de musgo florescem com um vigoroso vermelho. Elas têm um aroma doce, e o ar está úmido devido à grã tormenta da manhã. Minha mãe sussurra, mas seu tom é melodioso, e o riso do meu pai não ecoa, ele se eleva no ar, banhando todos nós. Elara está ensinando esgrima a Jushu, e eles treinam ali perto. Viking ri quando Elara é atingido na lateral da perna. Ele está estudando para ser um fervoroso, como a nossa mãe queria. Estou desenhando todos eles, o carvão arranhando o papel. Sinto-me aquecida, apesar da leve friagem no ar. Tenho um copo de cidra fumegante ao meu lado e sinto na boca a doçura do gole que acabei de tomar. É belo porque poderia ter sido assim. Deveria ter sido assim. Ela piscou os olhos marejados. Podia ver. Pai das tempestades, podia mesmo ver. Ouviu a voz de sua mãe, viu Jushu dando esferas para Balat ao perder o duelo. Mas rindo enquanto pagava, sem se preocupar com a perda. Sentia o ar, os aromas, ouvia os sons de cantarinhos no mato. Quase se tornou real. Fios de luz elevaram-se diante dela. O mensageiro havia pegado um punhado de esferas e as estendia na direção de Shallan enquanto olhava em seus olhos. A fumegante luz das tempestades acendia entre eles. Shallan ergueu os dedos, a imagem da sua vida ideal a envolvendo como um edredom. Não. Ela recuou. A luz enevoada sumiu. Entendo, disse o mensageiro em voz baixa. Você ainda não compreende a natureza das mentiras. Também tive esse problema, muito tempo atrás. As fractais aqui são muito severas. Você vai ter que ver a verdade, garota, antes que possa expandi-la. Assim como um homem deve conhecer a lei antes que possa quebrá-la. Sombras do seu passado remexeram-se nas profundezas, indo brevemente à tona na direção da luz. Você pode me ajudar? Não. Não agora. Para começar, você não está pronta, e eu tenho trabalho a fazer. Continue tirando os espinhos do caminho, corajosa, e siga para a luz. As coisas com que você está lutando não são completamente naturais. Ele se levantou, então lhe ofereceu uma mesura. Meu irmão. Ele está em Aletikar. Aletikar? Por quê? Porque ele sente que é necessário lá, naturalmente. Caso eu o veja de novo, darei notícias suas. O mensageiro foi embora a passos leves e fluidos, quase como se dançasse. Shallan observou-o partir. As coisas em suas profundezas voltando a se assentar, retornando às partes esquecidas de sua mente. Ela percebeu que nem mesmo havia perguntado àquele homem qual era seu nome. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso você muito nos ajuda.